E aí, galera, esse vídeo aqui, agradeçam a minha playlist que elevou minha autoestima. Não é todas as vezes que eu vou conseguir fazer um vídeo dessa maneira, bem detalhado. Vamos juntar o útil ao agradável aqui. Aos amantes do Smart Money e aos amantes aí do método Cohen-Slope-Strange, força da moeda, tá? Então aqui é o seguinte, temos um Fair Value Gap aqui no SDJPY. Foi no dia 3 de junho de 2025, às 3 horas da manhã. Tá? Chegar um pouquinho para o lado aqui. Aqui é horário de Nova York, 3 horas da manhã. Olhando lá para a corretora, nós temos aqui ó, essa linha na vertical pontilhada em branco, fazendo a demarcação do mesmo horário onde aconteceu esse movimento entrando dentro desse Fair Value Gap aqui. Então é o seguinte, por que entrou força no dólar na sessão de Londres? Foi somente por causa do Fair Value Gap? Como que eu vou saber que vai dar certo comprar aqui dentro desse Fair Value Gap? Então eu vou fazer o seguinte aqui com vocês. Vamos jogar o replay aqui. Primeira coisa, eu desenhei aqui o que é uma liquidez, porque às vezes alguns de vocês ainda não sabem identificar uma liquidez, tá? Então a liquidez é quando a máxima do candle 2 é maior que a máxima do candle 1 e 3, tá? Aqui nós temos o exemplo mostrando a máxima do candle 2, ó, onde ela está mais alta, né? Ela é maior. Tem videoaulas minhas aqui que foi gravadas através de live explicando, tá? Vamos pegar aqui agora o seguinte, vou dar um zoom para a gente pegar esse candle. Na verdade, nem precisa dar um zoom, tá? Eu desenhei esse candle aqui, ó, das 3 da manhã, bem aqui, ó, é o mesmo candle desenhado. Então, peguei e marquei as liquidez aqui. Nós temos aqui liquidez, buy stop líquido de 1 hora, liquidez, buy stop líquido de 1 hora, liquidez, buy stop líquido de 1 hora, e a lá de cima que eu não desenhei ainda, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, estamos operando aqui dólar contra o iene. Então, daqui de cima, da meia-noite, até aqui nesse candle, às 3 da manhã, de Nova York, isso aqui significa que o iene japonês estava forte. E por ele estar forte, o gráfico cai. Olhando por indicador, aqui o força da moeda, o Cohen-Slope-Strange, para não ter que falar o nome dele, vou só falar a sigla CSS. Às 7 da manhã, nós temos o quê? Força no dólar. Perdão. Na realidade, eu estou certo, eu não estou errado. Força no dólar, na linha vermelha. E também força no iene japonês. Se eu puxar um pouco mais para o lado, ó, 4 da manhã, lá no indicador, no CSS, na corretora XNES, tem uma diferença de 4 horas para o horário de Nova York. Se fosse para o horário de Brasília, a diferença era de 3 horas, tá? Então, se aqui é 3 da manhã, lá na 3 da manhã de Nova York, aqui no TradeView, lá na corretora XNES, aqui no indicador, vai ser 7 horas da manhã. 3, 4, 5, 6, 7. 4 horas a mais, tá? Então, esse candle da meia-noite, ele seria 4 da manhã, onde está entrando força no dólar. Deixa eu pegar minha caneta aqui. E aí o seguinte. Deixa eu pegar a cor branca dela. O que está acontecendo aqui? Essa linha na vertical aqui é 4 horas da manhã. O que está acontecendo aqui? Está entrando força em quem? No JPY. Portanto, quando a gente olha lá no gráfico, o que está acontecendo aqui? Está caindo. Porque o iene está forte. Então ele cai. Quando ele cai,
ele entra dentro do Fair Value Gap. E aí, mais uma vez, repetindo as perguntas. Por que entrou força no dólar na sessão de Londres? Foi somente por causa do Fair Value Gap? Como que eu vou saber que vai dar certo comprar aqui dentro desse Fair Value Gap? Beleza. Deixa eu esconder a caneta agora. A gente vai pegar esse horário aqui. E a primeira informação que eu quero que vocês entendam é sobre o fluxo. Este candle aqui que está desenhado aqui, ó, quando ele abriu, ele veio aqui embaixo. Só que aí, lá no indicador, começa a entrar força no dólar acima do box, no tempo gráfico de 1 hora. E um pouquinho mais para frente, né, nós temos lá o iene enfraquecendo e o dólar continuando forte. Então, se eu for para o tempo gráfico de 4 horas, olha onde está a força do dólar, está embaixo do box. Eu tenho uma performance para a distribuição do dólar muito mais clara no 4 horas do que no 1 hora que já se encontra acima do box. Isso demonstra para mim que a performance ela vai ser mais forte. Ou seja, aqui no gráfico, ele vai performar melhor na distribuição para a força no dólar. O gráfico vai subir mais. Então, quando começa a entrar força no dólar, pessoal, aqui no 4 horas, 1 hora também começa a subir. Ou melhor, quando começa a entrar força numa hora acima do box, o 4 horas que está embaixo do box começa a subir. Ele entrou força no score 0,69. Qual que é o próximo nível? É o 0, o menos 0,5. Então o preço vai para esse nível primeiro. O que acontece lá no gráfico, então? Já que está entrando força no dólar e o iene está enfraquecendo, aqui o fluxo vai acontecer isso daqui, ó. Vai começar a entrar força no dólar. Só que o fluxo, ele não funciona assim de uma vez, ó, vai para cima. O fluxo, ele funciona dessa maneira aqui, ó. Ele vai, aí ele desce, aí ele vai, aí ele desce. É 1 hora para o candle fechar. Aí ele vai, desce e vai, até ele encerrar o seu tempo de vida e fechar. Beleza. E como é que acontece lá no indicador CSS? É dessa maneira aqui. Eu vou pegar essa linha para fazer a representação. Vou colocar ela na cor vermelha aqui. Ninguém vai explicar desse jeito para vocês que eu estou explicando. Como é que acontece lá no indicador? Ele vai fazer isso daqui, ó. Ele desce, ele sobe. Ele desce, ele sobe. E aqui no gráfico, ao mesmo tempo, ele está fazendo isso também. Ele desce, aí ele sobe. Aí, se o indicador desce para trás no fluxo, o candle desce. Por quê? Porque está entrando a fraqueza no iene, né? Perdão, está entrando a fraqueza no dólar, e essa fraqueza do dólar, ela permite que o fluxo de força no iene fique forte por alguns minutos, por alguns momentos, né? E aí, quando entra fluxo de força no dólar, aí ele faz isso daqui, o candle vai subindo. Por quê? O iene está fraco e o dólar está forte. Até que o candle fecha, e aí o fluxo sobe e fecha, lá numa hora. E aí ele atinge lá o menos 0,5, beleza? Agora é o seguinte, como é que você vai saber se vai dar certo? Quando a gente olha aqui para o indicador CSS, a gente vê que ele tem que vir até o menos 0,5, que é o nível mais próximo da onde ele estava lá no 0,69, se eu não me engano eu falei, né? Acho que era isso, 69. Enfim, aí é o seguinte, agora eu vou pegar o replay aqui no gráfico, porque não tem como eu fazer replay lá no indicador. E aí é o seguinte, entrou força então no dólar, tá? A gente consegue ver isso claramente, ele vai vir para o próximo nível, e aí a gente vai acompanhar candle a candle. Vamos abrir o próximo candle, ó. E aí aquela parada da história do fluxo que eu mostrei para vocês, o candle movimentando. Só desse candle fechar desse jeito, com essa mínima aqui embaixo, ó, eu consigo ver que o fluxo final desse candle foi de compra.
Foi totalmente comprador, que isso se refere-se à força do dólar. E aí é o seguinte, entre o próximo candle, começar a passar um pouquinho mais rápido para não ficar muito cansativo esse vídeo aí para vocês. E qual que é a intenção? Se ele chegar ali no menos 0,5, pode ser que conflui com ele consumir essa liquidez aqui em cima. Eu não consigo especificar isso com 100% de certeza para vocês, porque infelizmente não tem como eu dar replay lá no indicador, tá? E aí ele vem. A cada novo candle que ele abre, eu quero que vocês entendam que ele vem fazendo o que eu chamo, na verdade, o que os conceitos do Smart Money chama de Immediate Rebalance. Aí eu chamo de balanceamento de preço, que ele pode balancear na máxima do candle, ou ele pode balancear no corpo do candle, ou ele pode balancear no 50% do candle, que é o CE, o Consequent Encroachment. Enquanto isso, eu estou olhando o indicador CSS lá. Ó. Beleza. Aí se eu olho uma hora, né, eu sei que ele está em cima do box e que ele pode ir no mais 0,5. E eu estou acompanhando isso tudo aqui no gráfico, para você poder entender. E aí ele vem no gráfico. Ó, abriu um novo candle. O que eu estou de olho nesse novo candle? Beleza. Abriu esse novo candle aí. Então, eu vou marcar um novo balanceamento de preço que pode acontecer aqui. Esse daqui ele vem balancear no body. Só que ao mesmo tempo ele balanceia e cria um novo Fair Value Gap aqui pra gente. Vamos marcar ele. E aí nós estamos de olho lá no indicador. Beleza. Aí ele vem, consome a liquidez. Beleza. Aí temos o próximo balanceamento de preço. Aí eu tiro daqui e vamos para lá. Esse já não é mais no body. Na verdade eu não sei, tem que esperar o candle fechar, né? Vou marcar ali high. Eu posso até marcar aqui também, ó. Dessa maneira aqui, ó. O body. Eu ensinei isso daqui muito nas lives ao vivo que eu fazia. Que eu ainda faço, né? Na Nasdaq ao vivo de manhã. E aí é o seguinte. Então tá marcado ali, tem uns 50% que eu não vou marcar para não deixar muita informação. Espero que o zoom esteja bom aí para vocês, porque dá trabalho fazer isso daqui, tá? Essa gravação de vídeo desse jeito. E eu tô de olho lá no indicador, ó. Eu sei que ele pode chegar no mais 0,5, às vezes ele nem chegou lá ainda no mais 0,5 e no gráfico ele já tá aqui. Por conta do fluxo lá da linha do dólar tá fazendo isso, ó. Ele vai e volta, né? E aí, vamos fazer no replay aqui, ó. Foi embora para cima. Suponhamos, né? Consumiu a liquidez aqui. Consumiu essa outra liquidez aqui, atrás, ó. E ele chega lá nesse nível aqui, ó. Na verdade, a gente vai conseguir ver quando eu trouxer para cá, ó. Ele fecha ali em cima, bem aqui, ó. Meio-dia, tá? No indicador. Meio-dia no indicador, 4 horas para trás. Então, 12, 11, 10, 9, 8. 8 da manhã, cadê aqui? 8 da manhã nesse candle aqui, ó. Onde eu tô com o mouse em cima dele. Ele já consumiu a primeira liquidez. Então, confirma-se aqui para nós que quando ele chegou no mais 0,5, aqui do nível acima do box, foi quando ele consumiu essa liquidez aqui, ó, de 1 hora. Tá? Essa liquidez ela estava às 11 da noite de segunda-feira, 2 de junho. A liquidez foi consumida às 8 da manhã do dia 3 de junho, na terça-feira. E aí, no 1 hora, ele continua subindo mais, porque ele vai até lá em cima. Ó. Só que aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Não é também só por conta da força do dólar, mas também pela fraqueza do JPY. Porque se o JPY está fraco, ele está permitindo que o dólar performance melhor do que... Na realidade, a frase é simples. Ele está permitindo que o dólar possa fazer uma melhor performance.
Então vamos lá no 4 horas agora para ver se no 4 horas ele chegou no menos 0,5. E olha lá, ele chegou no menos 0,5. Isso não quer dizer, pessoal, que esse menos 0,5, quando 4 horas chegar aqui, numa hora ele vai estar no mais 0,5, tá? Essa correlação aqui que eu saiba não é dessa maneira e pode ser que ela não exista, tá? E aí, beleza, então. Aí quer dizer que se o iene continua caindo, né? O iene lá, o JPY continua caindo, o dólar pode subir, por mais que o dólar ele acabe o seu movimento aqui em cima de alta e o iene, que é o JPY, continua caindo. O dólar pode continuar subindo para poder performar melhor ainda. Então vamos lá para o final do replay. Consome a liquidez lá em cima. Meio-dia de Nova York, né? Que vai ser 4 horas para frente, que é o horário da corretora. Então vai ser 4 horas da tarde ali. Aqui, 4 horas da tarde, olha onde ele está, ó. O dólar, ele concluiu o seu score, conforme eu já mostrei para vocês, né? Sobre a parada do score. Deixa eu pegar a caneta aqui, vocês podem até assistir depois. Nós temos um score quando é forte, um score quando ele é sutil e um score quando ele é lateralizado. Olha esse score, como é que ele quebra aqui, ó. Ele quebra sutilmente, igual esse cara aqui. Deixa eu esconder a caneta e a gente vai diminuir agora aqui, ó. Perdão, a gente vai para 4 horas. Enquanto isso, na realidade, o iene continua caindo, ó, com seu score fortemente bearish para poder atingir o menos 0,5. Vamos ver lá no 4 horas. Ó. E aí nós encontramos desta maneira aqui que vocês estão vendo agora. Da mesma forma, né, que ele cruzou-se aqui atrás, ó, possivelmente ele vai cruzar aqui de novo. E aí pode ser que o dólar vá concluir o seu ciclo de alta e o iene o seu ciclo de baixa, tá? Mas lembre-se o seguinte, o primeiro ponto da onde o dólar está agora é que ele chegue aqui primeiro, na headline do box, para depois ele chegar aqui no 0,0 e o iene chegue aqui primeiro, para depois ele chegar lá embaixo. E aí, o que acontece? O iene vai concluir o seu ciclo de baixa e o dólar ainda possivelmente não vai concluir o seu ciclo de alta. Aí o seguinte, deixa eu pegar uma hora aqui. Quando o iene concluir o seu ciclo de baixa abaixo da headline no box, se o 1 hora continuar abaixo do box, o que 1 hora tende a fazer? Vamos falar agora de confluências com multi-time frames. O JPY vai começar a subir, vocês sabem que o próximo nível é no menos 0,5, certo? Que ele pode vir. Enquanto isso, no 4 horas, ele pode vir concluir aqui o seu ciclo de baixa. Porém, o seu score pode fechar ainda fortemente para baixa. Aí o que você tem que entender? Isso daqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Que lá no 1 hora, ele precisa continuar subindo, né? O seu score vai ter o fluxo do score que faz isso, aí desce, faz isso e desce, né? Conforme eu expliquei e mostrei para vocês. E aí no 4 horas, vou pegar a caneta aqui de novo. Esse aqui é 1 hora que está desenhado em branco. Eu vou trocar a cor aqui para ver se fica mais fácil o entendimento aí. E aí no 4 horas, quando ele concluir, você vai esperar ele fazer isso daqui, ó. Ele iniciar um novo ciclo de alta. Aí o que você vai ter? Você vai ter um ciclo de alta no 4 horas com um ciclo de alta no 1 hora. Você vai ter 2 ciclos alinhados em tempos gráficos diferentes. E aí o que você vai querer fazer? Entrar na força do iene. E o que vai acontecer lá no gráfico? Exemplo, né? Vou pegar aqui.
Eu tô falando para vocês algo que não aconteceu ainda, tá? Possivelmente pode acontecer. Vamos pegar aqui. Se isso acontecer e entrar força no iene, ele vai fazer o quê? Vai cair para baixo, porque é força no iene. Certo? Isso é um contexto que eu estou explicando para vocês que pode acontecer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para poder explicar para vocês. Eu acho que não, acho que no momento é só isso daqui mesmo, tá? Olha só, pedi para você deixar o joinha, o like aqui nesse vídeo, para você estar validando aí essa informação que eu trouxe para vocês gratuitamente e recheada de informações, de insights, de detalhes que vai tirar diversas dúvidas de vocês em complemento, junto com outras videoaulas que estão aqui. Então, cada videoaula que vocês assistirem em mim aqui, eu peço para vocês, por gentileza, que deixe o joinha, que deixe o like. E quem não é inscrito, que se inscreva-se aí no canal. Deu um trampo fazer isso daqui, ó. Demorei um tempinho para desenhar isso tudo no gráfico. Então é isso daí, pessoal. Nos vemos aí num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Bons estudos. Leia a descrição do vídeo. Fui.